Para você que está assistindo aqui essa parte da aula e você não viu a anterior, eu te lembro que essa é a segunda parte da aula. A primeira já está disponível no Drive e você pode acessar. Está com a descrição Teorias da Aprendizagem 1. E aqui vai ficar como Teorias da Aprendizagem 2. Vamos lá, então. Iniciada a nossa gravação, lembre-se, estamos tratando da condição construtivista, dentre os quais os principais são Jean Piaget, Levi-Vygotsky e Henri Vallon. Cada um trouxe a sua contribuição, a sua importância, e na parte 1 nós trouxemos a distinção entre esses três pensadores. E agora nós vamos concentrar sobre Piaget. Vamos lá para a nossa aula. O Piaget, ele é um biólogo e ele viveu em Genebra. E ele também foi um psicólogo, um epistemólogo suíço. Tá vendo? Essa condição de você entender essa particularidade da biografia piagetiana, para você ver essas variações sobre até mesmo as idades, de 0 a 2, de 0 a 3, como a gente viu lá na primeira parte da aula, onde nós falamos do Spool, e aí nós trouxemos sobre as divisões das etapas de aprendizagem, dos estágios de aprendizagem de Piaget. Por isso que vai ter essa divisão entre 0 a 2 e 0 a 3, porque as traduções não são muito precisas, além do que muitos também argumentam diferente, ser de 0 a 2 ou de 0 a 3. Nessa condição, ele foi um dos principais e mais importantes pensadores do século XX, do século anterior. Ele não buscou elaborar um método pedagógico de ensino. A ideia de Piaget não era essa. Ele não era um pedagogo. Ele era um biólogo. Depois se tornou um psicólogo e um epistemólogo. Mas a ideia dele inicialmente era olhar a gênese, era olhar a origem da aprendizagem. Como eu te disse, ele era um biólogo e suas teorias inspiraram as obras sobre educação. De quem? De ninguém menos, ninguém mais do que Paulo Freire, de Cane, de Emília Ferreiro, que inclusive foi sua orientanda, e de Ana Teberoski. São grandes pensadores da educação. Se você não teve contato com Paulo Freire, com esses demais que eu citei para você, com a Emília Ferreiro e com a Ana, prepare-se. Está vindo muito conteúdo pela frente e você não pode perder esse aprendizado. Ele é muito importante para você formular as suas ideias, para você ir seguramente para a hora da sua prova e responder com muita tranquilidade as questões que vão vir nos seus enunciados. Ele defendeu uma abordagem interdisciplinar para investigar epistemológica e fundou para investigação epistemológica e fundou a epistemologia genética, teoria do conhecimento com base no estudo da gênese psicológica do pensamento, psicogênese, gênese, genética, epistemologia, tudo isso você vai atrelar a Piaget. É de Jean Piaget que ele veio. Então vamos falar sobre as teorias desses estágios de desenvolvimento, né? Como eu já te disse anteriormente, eu só quero frisar, primeiro o sujeito desenvolve e só depois aprende. Quem falava isso? Piaget. E Vygotsky dizia o contrário, ou pelo menos dizia que era independente. Continuando, Piaget compreende o desenvolvimento cognitivo como algo que contém uma dinamicidade. A inteligência existe na ação, modifica-se numa sucessão de estágios que compreende uma gênese, uma estrutura e a mudança dessas. Ele buscou entender como o indivíduo passa de um estado de menor conhecimento a um conhecimento superior. E com isso, quais seriam os mecanismos responsáveis por essas mudanças? Pois seria nesta passagem de um estado para o outro que se efetiva o desenvolvimento do indivíduo. Lembra? Desenvolve, aprende. Piaget, DA. Desenvolve, aprende. Continuando. A todo tempo, os indivíduos estão em contato com as informações e conhecimentos novos, situações diferentes. Todos esses movimentos provocam uma ruptura no estado de repouso. Tira ele da zona de conforto de aprendizado do sujeito. Nesse sentido, para Jean Piaget, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre através de constantes desequilíbrios e equilíbrios. Lembra de novo, nunca vou esquecer, eu acho que você também não, né? Do menininho do Gustavo Lima. Quando o Gustavo Lima olha para ele e fala assim, não é
Au, é pocotó, o Gustavo Lima provocou no filho dele um desequilíbrio na aprendizagem. E o que essa criança faz? Ela estabelece esse novo conhecimento e nessa condição ele traz para si a equilibração para que então ele vá para outros estágios. Porque se caso aconteça alguma mudança de característica no meio ambiente, por exemplo, provocará uma ruptura no estado de repouso, causando um desequilíbrio. Para corrigir esse desequilíbrio, é preciso então alcançar um novo estágio de equilíbrio. E assim, sucessivamente, cada um dos estágios de aprendizagem. O nome disso, como que pode vir na minha prova, professor? Pode vir com esse palavrão aí, ó. Equilibração majorante. Equilibração majorante. Equilibração majorante, Piaget. Os estágios de desenvolvimento, desequilibra, acomoda, equilibra. E assim sucessivamente. Desequilibração, acomodação, equilibração. E assim sucessivamente. O nome disso pode ser estágio de desenvolvimento e pode também estar lá como equilibração majorante. Né? O examinador, para te assustar, se for FGV, então, né, nem se fala. O examinador da FGV vai falar, segundo a equilibração majorante piagetiana. Pronto. 90% já põe os dentinhos como o Didi fazia, né? Na parte inferior e na parte superior, e arrasta tentando suicídio ali no local da prova, tentando rachar a sua mandíbula no meio, porque pensa, estágios piagetianos de equilibração majorante. Um palavrão desse já desespera mais de 90% do candidato. Você não. Você vai lembrar, está tudo tranquilo para mim, eu aprendi sobre equilibração majorante, eu sei que isso está se tratando dos estágios de aprendizagem, eu sei que você está ligado às teorias da aprendizagem, e eu sei que nós estamos nesse momento falando sobre o que eu li aqui no comecinho para você. Ó. Se você vir aqui, ó, olha aqui, ó. Construtivismo. Se você lembrar disso, na hora da sua prova, tudo isso vai virar um mapa mental dentro da sua mente. Opa! Falou sobre teorias piagetianas de aprendizagem e ele está tratando sobre esses estágios de desenvolvimento. E ele trouxe para mim a informação sobre equilibração majorante. Tá tranquilo, professor? Como dizem aí no jargão, né? Tá suave, professor. Eu sei o que é isso. Sobre equilibração majorante, eu sei que eu estou na teoria das aprendizagens, eu vou dominar o que vier pela frente. Eu aprendi isso. Tenho tranquilidade para essa resposta. E aí vem esses estágios agora divididos. Eu trouxe isso aqui para você de forma muito, mas muito facilitada. Pouco se vê dessa forma. Todo mundo fala que é assimilação, que é acomodação, que é adaptação, que é equilibração, mas nunca dessa forma muito desenhada para você entender. Entre o desequilíbrio e o equilíbrio ocorre essa equilibração majorante. E ela vai passar por onde? Ela passa pela assimilação, ela passa pela acomodação e ela passa pela adaptação. Olha só, lembra do menininho do Gustavo Lima? Vou citar ele para mais de 3 bilhões na aula, né? De vezes. Colocou ele em cima do pocotó. Naquele momento, o pai dele desequilibrou ele no sentido de aprendizagem. Falou para ele, não é au, é pocotó. Ele desequilibrou. Aí ele está assimilando. Olha o estágio de assimilação do menino do Gustavo Lima. Nesse processo, o mundo externo, pessoas, coisas e objetos, novas experiências ou informações associadas a estruturas que já temos, logo não há mudança de estrutura. Nosso organismo desenvolve ações para atribuir significados, a partir de nossas experiências anteriores. Está assimilando. Opa, anteriormente eu pensava que isso aí não era o au. Perdão, não era o pocotó, era o au. Agora eu estou assimilando que não é mais o au, é o pocotó. E aí o Gustavo Lima, trazendo para o filho dele essa informação, o que aquela criança faz? Ela acomoda aquilo ali. Peraí, então ele tem focinho, ele tem pelo, ele tem patas, ele tem rabo, mas ele não é o au, ele é o pocotó. Ah, eu vou acomodar essa informação. A criança está acomodando. Acontece quando o organismo precisa ser modificado e se transformar para se ajustar às demandas impostas pelo ambiente. Visa estabelecer um equilíbrio superior com o meio ambiente. Não possui estruturas cognitivas que permitam a assimilação do novo conhecimento.
Então, eu estou acomodando aquela informação. Ela ainda não é de todo, para mim, adaptável, porque a adaptação vai vir no próximo estágio da equilibração majorante de Piaget, onde ele vai dizer é o estado de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. O que ocorre entre assimilar e acomodar é eu me adaptar. E aí, o que vai acontecer? Eu vou equilibrar essa informação. Naquele momento, o menino do Gustavo Lima, no exemplo que eu trouxe para vocês, passou a adaptar a informação de que não é mais o uau, é o pocotó. Ele assimilou, ele adaptou e ele acomodou aquela informação. Desequilibrou e equilibrou de novo. Me dá um joinha se até aqui está tranquilo para vocês ou se alguém tem alguma dúvida. Tranquilo, né? Beleza, então. Continuando. Estágio de desenvolvimento de Piaget. Lembre-se lá que eu trouxe para você a informação. Aquele SPOO. Lembra aí, ó? S-P-O-O. Se você pegar os 4 estágios aí, ó, lembra do SPOO. S-P-O-O. Sensório, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Falou de operatório concreto, falou de operatório formal, falou de pré-operatório e sensório motor, nós estamos falando de Piaget e não de Vallon. De 0 a 2 é o sensório motor. E o que significa isso? Do nascimento aos 2 anos de idade. Já o estágio pré-operatório, ele é o período simbólico. O professor está apertando. Você não tinha dito que era pré-operatório? Você precisa saber disso. Tem sim examinador que ao invés de trazer informação pré-operatória, traz período simbólico. Mas agora você vai ter que associar. Eu estou acrescentando devagarinho para você as informações. Estágio pré-operatório e período simbólico é a mesma coisa. E vai dos dois de 7 a 8 anos. Ou de 3 a 8 anos. Também falamos disso. Que infelizmente existe sim. Mas isso deve estar claro para você. É o segundo estágio. O segundo estágio é o pré-operatório ou o período simbólico. Se você lembrar do SPOO, você não vai errar também. Porque o SPOO não é a letra P, a segunda letra do mnemônico. Logo, P de período simbólico. P de período pré-operatório. Certo? Agora vem as operações concretas e operações simbólicas ou abstratas. Também tem essas informações, tá, gente? Precisa associando devagarinho. Estou trazendo mastigado para vocês. Os estágios das operações concretas ou operatório concreto vai de 7 a 12, de 7 a 11 ou de 12 ou de 8 a 12. Também vai ter isso aí, pessoal. Preciso trazer a realidade para vocês, porque eu já vi todas essas informações. E o quarto é o operatório formal, ou operatório abstrato, ou operacional abstrato, que vai a partir dos 12 anos de idade. Essa idade a partir dos 12, lá para Vallon, é a puberdade, é a adolescência. Aqui para Vygotsky, é o operatório, perdão, para Piaget, é o operatório formal, é o operatório abstrato, é o operacional abstrato. Eu vou parar aqui um minutinho, porque eu gostaria que você anotasse isso. Eu queria que você parasse o que você está fazendo, pegasse o seu material de anotação, porque isso aqui não cai não, desaba nas provas. E todo mundo erra. Por quê? Porque todo momento você está sabendo de sensório motor, você está sabendo de pré-operatório, você está sabendo de operatório concreto, você está sabendo de operatório formal. Quando o examinador coloca período simbólico, quando o examinador coloca operações concretas, quando o examinador coloca operatório abstrato, meu amigo, isso vira uma bagunça na cabeça do candidato. Por quê? Porque quando ele olha operatório abstrato, ele confunde com operatório simbólico, com período simbólico. Você tem que lembrar da sigla nossa, do SPOO. O S não é de sensório motor, o P não é de pré-operatório, o O não é de operatório concreto e o último O não é de operatório formal. Eu te pergunto, tem como o O de operatório abstrato vir para o S, que é período simbólico? Não tem como. Que é o pré-operatório? Não tem jeito. O O não vira P. Não tem como. Logo eu sei. Se falou operatório abstrato, por mais que a maioria das pessoas confunda com período simbólico, não dá para você confundir por causa do nosso mnemônico SPOO. Lembra por que eu fui mastigando aos pouquinhos as informações para vocês? Quando eu coloquei lá o processo mnemônico, S de sapo, P de pato, O de ovo e O de ovo, foi justamente para a hora que eu chegasse aqui nessa projeção, você não confundisse isso. Professor, está sendo repetitivo, né? Repetitivo, está sendo chato. Eu estou sendo, porque eu não quero você errando isso aqui na hora da prova. Grave isso para você, memorize isso.
Não tem como você confundir operatório abstrato com período simbólico, porque nós temos um mnemônico que nos lembra que a letra P está falando de período simbólico ou pré-operatório, não está falando de operatório abstrato. Me dá um joinha se você entendeu essa parte. Enquanto eu bebo água. Continuando então. Anotaram? Posso esperar o tempo que precisar. Me dá um joinha se anotaram para cima e se não anotaram, joinha para baixo. Ah, professor, mas só vai mandar isso aí para mim, larga de ser preguiçoso. Anota, anota. Anota, eu espero. Eu espero você anotar. Quando anotar, coloca o joinha para cima. Eu espero. Azuleide, né? Tá faltando anotar? Eu espero. Eu quero que você vá para a sua prova lembrando disso. Não tem como você confundir. Como que eu não confundo, professor? Lembrando do SPOO. SPOO. O S de sensório motor, o P de pré-operatório ou período simbólico, pode observar que os dois começam com a letra P. O primeiro O de operações concretas ou operatório concreto, que é a mesma coisa. E o último O de operatório formal, ou também conhecido por operatório abstrato, ou por operacional abstrato. Beleza, Zuleide. Obrigado e eu vou continuar. Gente, é a parte que mais confunde de tudo que está relacionado a Piaget. É os estágios. É onde o seu examinador vai te metralhar de questões. Porque ele sabe que você vai confundir esses 4 estágios. Porque você não vai lembrar. Mas com o mnemônico que eu trouxe para vocês, você não erra mais. Continuando. Nesta fase, a criança, o que faz é essa? O sensório motor, que vai de 0 a 2 ou de 0 a 3, a depender de cada um examinador, de cada banca, de cada certame aí. Nessa fase, a criança elabora sua organização psicológica e também básica, no aspecto motor, perceptivo, afetivo, social e intelectual. Começamos a fazer aquilo que eu tinha te falado na parte 1 desta aula sobre teorias da aprendizagem. Entender o que é cada um desses estágios. Estamos no primeiro deles de Piaget, depois nós vamos nos primeiros de Vygotsky, depois nós vamos no primeiro de Vallon, nas aulas que virão. Hoje nós estamos em Piaget nessa segunda parte da aula. Sem você ter assistido a primeira parte que está relacionada às teorias da aprendizagem, como nós chegamos até aqui em Piaget, Vygotsky e Vallon, você não consegue fazer sua prova. Precisa olhar a primeira parte. Inteligência prática. Interação entre o sujeito e o meio, percepção do ambiente e age sobre ele, e movimentos, biológico, movimentação, coisa bio. Só os seres biológicos se movimentam. Aqui e o agora não percebe relação de causa e efeito. Imitação. Você começa a conversar e o bebê fica conversando também, te imitando. É fase do sensório motor. Ausência de representação de linguagem. Né? Para ele, não faz muito sentido essa linguagem nesse primeiro estágio. Ele está em desenvolvimento disso. Nesse período, a criança conquista, através da percepção e dos movimentos, todo o universo que o está cercando. Características, 2 pontos. Inteligência prática. Percepção de mundo através de experimentações, noção de objeto permanente, né? Ele olha aquele objeto, coloca na boca, traz tudo à boca, tudo ele quer trazer na boca. Nessa condição aqui, nesse primeiro estágio, a inteligência é uma inteligência prática. Se você mostrou para ele que a mamadeira é o leite que ele vai amamentar e entregar uma mamadeira de água, nesse primeiro estágio, ele não associa essas ideias. Tudo para ele é algo que ele tem que jogar para dentro. E é isso que ele tem como ideia. Por quê? Porque é o sensório motor. É o primeiro estágio do desenvolvimento. O segundo é o pré-operatório. Piaget considera que o estágio... Pessoal, você vai falar assim para mim, professor, eu vou na digitação aí, né? Você colocou estádio, né? Não, gente, não errei. Tem examinadores que trazem a informação estádio no lugar de estágio, tá? Não vai discutir com a banca. Vou fazer um recurso aqui. O examinador colocou estádio no enunciado e não é estágio. Não, você não vai ganhar esse recurso. Não é estádio somente, é estágio e estádio. Estádio pré-operatório é construído por 2 períodos distintos. Então, estamos na letra P do nosso SPUL. Falamos do sensório motor e agora estamos falando do pré-operatório.
E aqui no pré-operatório ele traz para nós a observação seguinte: essas duas fases, esses dois períodos são a fase do pensamento pré-conceitual ou mágico, centrado na imaginação, por ele, dominado, dura de 2 a 4 anos de idade. A fase do pensamento intuitivo, centrado na percepção dos dados sensoriais, a ela submetido, prolonga de 4 até 7 anos. A principal marca do aparecimento da função simbólica ou semiótica, olha palavras ligadas a Piaget, né? Simbólica, semiótica, ligada à capacidade de representação, é uma inteligência representativa, é o egocentrismo, diferente de egoísmo. Grava isso, pelo amor de Deus. Egocentrismo é uma coisa, egoísmo é outra, nas concepções das teorias de aprendizagem. O egocentrismo, você pergunta assim, ó, o João e a Maria. João, você tem uma irmãzinha? Qual é o nome dela? Maria. Certo, João. Agora deixa eu te perguntar, quem é o irmão da Maria? Ele não sabe quem é o irmão da Maria, porque ele é egocêntrico. Para ele, só ele tem irmã. Mas a Maria, ele não sabe nada dela, ele não quer saber dela, né? Isso é parte do egocentrismo. Entendeu esse exemplo que eu trouxe para vocês? Nesse exemplo fica fácil de entender o que é o egocentrismo. Ele só vê o mundo dele, só entende ele. Linguagem verbal, né? Ele começa a verbalizar as suas linguagens. Fase dos porquê. Misericórdia dessa fase. Jalita, você já passou por essa fase aí, Jalita? Responde para mim. Mãe, por que disso? Mãe, por que disso? Mãe, mas por que isso? Já passou por essa fase aí, Jalita? Ou tá nela ainda? Já passou, né, Jalita? Fase dos porquês é essa que vai agora dos 2 até dos 4, que dura de 4 a 7 anos, né? Vai dos 2 aos 4, mas dura até mais. Eu trouxe essa informação aqui sobre o pensamento intuitivo, que às vezes passa, viu, gente? E é normal, não é uma coisa padronizada. Tem criança, até mesmo a fala. Vamos pegar o processo de conversar da criança. Tem criança que conversa antes do ano de idade. E tem crianças que vai conversar só aos 5 anos de idade. Vocês sabiam disso? Tem crianças que conversam, desenvolvem a fala depois dos 5 anos. E não tem nenhum retardo, nenhum atraso mental, não é nada disso. Fase de aprendizado, cada um aprende de um jeito. É claro que existem meios pelos quais você pode envolver a criança nessa linguagem, mas isso aí é para uma outra aula. Só quis trazer essa informação. Por isso que talvez para uns duram até 4 anos e para outros vai até os 7. O animismo infantil. Professor do céu, o senhor é maluco da cabeça, que tanto de coisa é essa? O que é esse tal de animismo infantil? Gente, nada mais é do que a falta de normas. A é um prefixo de negação. Nimismo está ligado à ideia de normas, de lei. Ele é contrário a essas questões de normas. Você fala para ele, não coloca o dedo na tomada. Vira as costas, o que ele vai fazer? Mandar o dedão na tomada. Se tiver com prego, então, aí que ele vai enfiar naquele buraquinho mesmo da tomada. Por quê? Porque ele não tem essa ideia ainda sobre essas concepções de normas. Na ideia dele, isso não existe. Ele está criando ainda essa condição pré-operatória de aprendizagem. Por isso que não há essa ideia nesse estágio. Continuando, o operatório concreto. Grande ponto de virada do desenvolvimento cognitivo da criança, que vai dos 7 aos 12. É uma frase muito importante na aprendizagem. Todas são, mas essa aqui é também de grande importância. Por quê? Porque ela vai marcar o início do pensamento lógico operacional. Nessa fase aqui, você vai começar a colocar coisas mais lógicas para as crianças aprenderem. O número 4 tampinhas, eu entendo que aquilo ali é o número 4. E eu posso entender que existe a condição tanto para o algarismo romano, quanto para o algarismo e assim por diante. Eu posso entender isso de diversas formas. Eu posso entender isso de forma em condições operacionais distintas. O egocentrismo vai diminuir. Você pergunta para a criança de 7 anos, João, quem é sua irmã? Maria. E quem é o irmão de Maria? Sou eu o irmão dela. Já sabe. Pensamento concreto para auxiliar a lógica. Pensamento reversível, né? Ele consegue trazer reversibilidade ao seu aprendizado. Professor, explica-se melhor essa questão de reversibilidade. Você vai dizer para ele assim, ó, quanto que é 2 mais 2 mais 2? Ele vai falar 6. E aí você vai explicar para ele, agora você tem que aprender isso aqui, ó. 2 vezes 3 é também 6. E ele traz uma reversibilidade para o aprendizado. Eles passam a entender que além de 2 mais 2 mais 2 ser 6, há também a ideia de que 2 vezes 3 é 6.
Entenderam isso, pessoal? Conservação de quantidade, né? Consegue conservar isso melhor. Pensa antes de agir. Opa, não posso colocar o dedo na tomada porque eu já aprendi que ela dá choque. Sentimentos morais e sociais de cooperação. Tem um vídeo rolando na internet de uma criança de aproximadamente 8 anos de idade, ela está numa linha de metrô. A mãe dela está sentada no banco e há uma senhora de idade diante dela e da mãe. Quem viu esse vídeo aí, me dá um joinha para cima. O que ela faz com a mãe? A criança levanta, empurra a mãe e dá o assento para a senhora. Quem já viu esse vídeo? Por quê? Porque ela passa a ter nesse estágio operatório concreto sentimentos morais, sociais, de cooperação. Professor, está começando a confundir minha cabeça, porque aqui, ó, o senhor está falando de Piaget e eu estou vendo ideias morais e sociais. O senhor falou para mim que isso era de Vygotsky. Lembre-se, predominantemente as ideias de interação social são advindas de Vygotsky, mas não exclusivamente. Se o seu examinador perguntar na prova, as interações sociais são ideias de aprendizagem advindas do grande teórico Vygotsky, exclusivamente, essa assertiva está errada. Não é exclusivamente, é predominantemente. Operatório formal representa o mais alto nível mental, pensamento abstrato, né? Vai dos 12 anos em diante. Ela começa a formular mais ideias abstratas. Hipotético dedutivo, né? Consegue calcular coisas das quais antes o mundo visível não trazia para ela. Nesse estágio, a gente vai começar a olhar mais tarde coisas como, por exemplo, raiz quadrada, falando das condições das operacionalidades matemáticas. E dentro da condição da raiz quadrada, ela vai entender uma condição que ela deduz, porque ela já aprendeu as demais operações. Utilização de hipótese, né? Ela vai conjecturar a hipótese. Estruturas cognitivas mais maduras, né? Aquela cognição anterior, ela já está amadurecida. Vida afetiva e personalidade. Professor, de novo, está me confundindo. O senhor falou que afetividade e personalidade é uma coisa psicológica que está ligada a Vallon. Foi a forma como eu startei inicialmente esse aprendizado para você. Lembre-se da palavra predominantemente. Predominantemente é Vallon, mas não deixe de estar presente em Vygotsky, não deixe de estar presente em Piaget. Continuando. Qual que era o erro para Piaget? O que era a ideia do erro para Piaget? O que era importante errar? O erro faz parte do processo de aprendizagem. Por quê? Porque errar vai trazer para ele um acesso a uma informação. E essa fonte rica de informação vai mudar o modo de perceber da criança, o modo como ela pensa. Lembre-se lá do que eu trouxe de informação para você, do garotinho montado no cavalo. Ele vai assimilar, ele vai acomodar e ele vai adaptar. Isso está onde? Está na equilibração majorante piagetiana. De acordo com Piaget, a evolução prática e da consciência da regra passa por 3 etapas. Qual que é? A anomia, a heteronomia e a autonomia. Ei, professor, eu não tinha falado disso aí não, hein? Que história é essa? Estava mais fácil. Estou começando a complicar. Fica tranquilo, eu trouxe as informações para você. Eu te disse, não era só aquilo. Aquilo era uma introdução inicial. Você precisa ampliar o seu conhecimento sobre as teorias de aprendizagem. Vamos falar de cada uma dessas fases. Tem questões de prova 2024 perguntando sobre esse tema. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Anomia, heteronomia e autonomia. A anomia, na fase dela, a criança ainda não compreende as regras. Lembra que eu te falei do prego na tomada? Você falou para ele não colocar que vai dar choque, machuca, dodói, não faça, dodói. Vira as costas, o que acontece? O prego tá lá eletrocutando a criança lá na tomada, tomando aquele choque, você só escuta o berro e o choro. Por quê? Porque a fase de anomia não tem regra. É a primeira etapa desse aprendizado. Para Piaget, a evolução está passando por essas etapas de aprendizagem. E a primeira é a da ausência de regra. E aí vem a heteronomia. A criança compreende as regras, mas vê como imutáveis e impostas por autoridades. Ela olha e ainda ela toma o choque na tomada, enfiando o prego. Gente, mas você já aprendeu que dá choque e mesmo assim você enfiou?
Por que você enfiou o prego? Porque para essa criança, ela enfiar o prego na tomada vai mudar uma imposição autoritarista. Por quê? Porque ela entende que, ainda que tenha aquela regra, ela sabe que vai dar choque. Mas eu quero ver se eu não posso mudar isso. Será que eu não posso, a partir de agora, deixar de tomar choque? E ela pode associar isso, como eu te falei, muitas coisas são muito conexas. A questão do super-herói, ela pode estar formando essa ideia. E ela vê o super-herói na televisão, que o choque não afeta ele. Que ele pega um fio de alta tensão e liga com o outro. Ela fala, opa, o Batman fez isso. O Superman fez isso, eu posso fazer também. Por quê? Porque ela está na fase da heteronomia. Ela está ligando essas ideias dela de que, ainda que existam essas regras compreendem imposições autoritaristas, de autoridades, de pessoas mais velhas. Então ela está na fase da heteronomia. E na fase da autonomia, a criança ou o adulto, que pode ser os dois casos, compreende que as regras podem ser modificadas através de acordos e concessões e consensos. Então ela vai assimilar, ela vai adaptar, ela vai compreender aquela aprendizagem, mas a partir de então, ela sabe que existem princípios. Que por mais que você sabe que uma forma de não tomar choque é não enfiar mais o prego na tomada, como exemplo que eu trouxe dessa criança, você lembra que existem princípios dos quais isso podem ocorrer ou não ocorrer, porque você já formula teorias completas, abstratas, conjectura. Lembra do último estágio? O operatório formal? É aqui. Nós estamos falando da condição da autonomia. Fundamentação. A fundamentação deste item está baseada na teoria de Piaget sobre o desenvolvimento moral, conforme descrita em suas obras, como, por exemplo, O Juízo Moral na Criança, uma obra do ano de 1932. Vamos para as nossas questões de 2024, para nós encerrarmos nossa aula sobre Piaget. Como eu disse para vocês, questões de 2024, e está aí a prova, que é uma questão de 2024. Responde para mim, letra A, B, C ou D? Ou E? Tá de graça, agora que você teve a aula comigo. Coloca aqui no chat, aqui, levanta a mão, faz o que você quiser aí, mas coloca para mim. Qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Qual é, pessoal? Quem está na aula ao vivo aqui ou quem vai assistir depois? Letra A, letra B, letra C ou letra D ou letra E? Muito bem. Letra A. Anomia, heteronomia e autonomia. Não falamos de infância, adolescência e adultez, hora nenhuma. Não falamos de fase anal, fálica e genital, não é agora o momento disso. Não falamos de coisa simbólica, imaginatória e real. Pré-operatório, operatório concreto e operatório formal são fases do desenvolvimento. Não está ligado a isso aqui sobre a prática da consciência e da moral. Sobre moral é anomia, heteronomia e autonomia. Essa é a resposta da questão. Gabarito da questão 1 do ano de 2024 para psicopedagogo é a letra A. Então, se você fosse fazer uma prova de psicopedagogo, essa questão você já acertaria se você fizesse essa prova. Também em 2024, como eu disse. E agora nós vamos ler a questão para tentar achar a resposta. Piaget postula que o desenvolvimento segue uma sequência fixa e universal de estágios, que possuem características próprias, em que o primeiro é uma preparação para o surgimento do próximo e a transição entre eles não é abrupta, é de estágio, né? Não acontece de forma repentina. Existem os estágios para Piaget de aprendizagem. João Vitor, por meio da linguagem, agora ele está trazendo um estudo de caso para você, está iniciando a capacidade de representar uma coisa pela outra, entrando em contato com os dois mundos novos, um mundo social e o das representações interiores. Continua bastante egocêntrico devido à ausência de esquemas conceituais e de lógica, e mistura a realidade com a fantasia. Lembra lá? Ele vai para a escola, ele se veste de índio, ele se imagina índio. Ele vai para a escola, tem uma aula sobre personagens dos quadrinhos, ele se imagina como um personagem dos quadrinhos.
se imagina como Peter Pan, se imagina como Batman, se imagina como Superman, e essa criança anda na rua com uma máscara ou com uma roupa de um super-herói, e você pergunta para ele se sente todo orgulhoso, porque você identificou ele como aquele super-herói, e ele é de fato aquele super-herói no mundo da imaginação dele, no mundo da fantasia dele. Para ele é o Batman, ele é o Superman. Está desenvolvendo noções a respeito de objetos que serão utilizados no próximo estágio. Opa! Então ele tem um estágio pela frente. Eu já sei que não é o último. Alguma coisa nessa questão eu consegui absorver. Não é o operatório formal. Por que não é o operatório formal? Porque o enunciado está falando para mim que tem próximo estágio. E o operatório formal, ele é o último. Então eu já elimino a letra D. Concorda comigo ou não? Não é o spool? Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. O operatório formal não é o último, que vai dos 11 ou dos 12 anos em diante. E não está falando de uma criança que faz imaginações de fantasia. Um adolescente não faz isso mais. Logo, então, estamos tratando da ideia de que eu posso eliminar a letra D. Letra D de dado não é o meu gabarito. Vou tentar achar mais coisas. Segundo os estágios de Piaget, o João Vitor, aqui do nosso caso hipotético, do nosso estudo de caso, está em qual estágio, pessoal? Vamos pensar comigo. Se ele imagina uma fantasia, pode ser o sensório motor? Eu te pergunto, um bebê imagina que ele é o Superman? Imagina, gente? Não tem como. Eu já elimino a letra A. Eu eliminei a letra A dessa questão e eu eliminei a letra D dessa questão. Restou para mim a letra B, a letra C e a letra E. Pois bem, vamos olhar então para a letra C, operatório concreto. Operatório concreto, nós já sabemos, é o último estágio, o penúltimo estágio. O penúltimo estágio, porque depois vai vir um operatório formal. Essa criança, ela não tem mais tantas fantasias. E ainda que tenha fantasias, vamos ver se a gente encontra alguma coisa que elimina João Vitor do estágio do operatório concreto. Eu tenho aqui uma informação de que está dizendo que é a capacidade de representar uma coisa pela outra. Ah, beleza, eu já consigo eliminar, então, também a ideia de ser outra assertiva, a não ser o que está me apontando, gritando para mim a letra B de bola. Parece-me muito pré-operatório. Por quê? Letra A, sensório motor, já sei que o bebê não faz fantasias. Letra D é o operatório formal e é o último estágio. E ele falou para mim que tem mais um estágio. Então eu eliminei a letra A, eu eliminei a letra D, eu vou eliminar a letra C. Formal concreto, letra E. Que momento que eu falei de formal concreto para você? Nem existe isso. Nem existe. Ficou fácil. Gritou o gabarito para mim. Questão 2, pré-operatório. Letra B. Certo? Pré-operatório, letra B. Fui por eliminação, mesmo se eu não soubesse de nada para responder. Letra B. Por quê? Porque agora eu sei que o estágio do operatório formal é o último. E se ele falou que tem um próximo, já não pode ser a letra D. Eu sei que ele está imaginando, fantasiando. O João Vitor ele tá sendo fantasioso. Se ele está sendo fantasioso, não é a letra A. Porque um bebê não imagina que é um Superman. E assim por diante, eu fui eliminando até eu chegar no gabarito dessa questão, que é a letra B de bola, pré-operatório. Próxima questão. Essa questão era um pouco mais difícil. Por que ela é mais difícil? Porque ela é extensa, né? Nós temos uma citação, nós temos um enunciado e nós temos as assertivas. Vamos tentar achar a resposta aqui dessa questão. Diz assim: o diagnóstico psicopedagógico, lembra que eu te falei como é que o examinador faz para o candidato tremer na base? Ele traz um palavrão, ó. Diagnóstico psicopedagógico. Ih, lascou. 90% já falou, vou para a próxima porque eu não sei responder, se vou chutar depois. Deve voltar-se para identificar o potencial de aprendizagem, buscar hipóteses para as causas do não aprender, impulsionar o aprendiz e os que estão em volta dele, com o intuito de se construir uma explicação para os problemas de aprendizagem. Para os problemas de aprendizagem. Beleza, vamos para o enunciado. Um outro instrumento que auxilia na avaliação psicopedagógica, apontando no sentido de que é possível conhecer o funcionamento e o desenvolvimento das funções lógicas do sujeito,
em atendimento, verificar o nível cognitivo em que a criança se encontra e se há hipótese de atraso cognitivo em relação à sua idade cronológica, tem o intuito de determinar o nível de pensamento do sujeito e, por objetivo, definir o grau de alcance das noções essenciais de desenvolvimento cognitivo. Pode ter certeza, cada 100 candidatos, 95 já desistiu dessa questão até aqui. Já desistiu, já não sabe mais nada. Desisto. Vou chutar. Podendo detectar o nível de pensamento adquirido pelo sujeito. Isso é chamado de quê? Teste do desenho escolar. Não falamos disso. Atividade de leitura, escrita, aritmética e interpretação textual. Não faz associação nenhuma com o enunciado. Letra C. Entrevista operativa centrada na aprendizagem. Não falamos disso. Hipótese do erro. Poderia sim ser uma possibilidade para você. Porque eu falei para você que o erro tem sim significância para Piaget. Porque o erro é uma possibilidade para o aprendizado. Mas está perguntando, não é sobre essa hipótese. Está perguntando sobre o instrumento que auxilia a avaliação psicopedagógica. E o nome desse instrumento é a letra D, provas operatórias de Piaget. Professor, eu não saberia responder. Eu estou te explicando que a partir de agora, o instrumento que avalia esse grau de evolução funcional do desenvolvimento, das lógicas do sujeito, em atendimento ao nível de aprendizagem, o nome disso é alternativa letra D, provas operatórias de Piaget. Operatório concreto, operatório formal, pré-operatório e sensório motor. É disso que está falando aqui. A letra D é a resposta. Vamos para mais uma questão de prova, também do ano de 2024. Questões extensas. Pessoal, preste atenção, você que está assistindo essa aula, quer seja gravada, quer seja ao vivo aqui comigo. Não engane com videoaulas de internet. Eles não são suficientes para te ajudar na hora da prova. Professor, prova isso para mim. Com essa questão eu te provo. Acha para mim uma videoaula que está abordando essa questão. Por que não aborda? Por vários motivos. Dentre eles, é uma questão extensa. Toma tempo da gravação do professor que é um midiático, que é um youtuber. Aqui não, aqui nós vamos olhar o que é a verbalização dos examinadores em questões recentes do ano de 2024. Ele não vai pegar leve com você. Ele vai trazer questões como essa aqui, ó. Questões bem amplas, bem extensas, enunciados grandes, palavras rebuscadas para te confundir, para te cansar na hora da prova. Por isso que você tem que praticar comigo aqui essas assertivas. Vamos olhar o que está sendo perguntado. Para melhor compreendermos as proposições de Piaget acerca do processo de aprendizagem, faz-se necessário aclarar alguns conceitos. A equilibração, a assimilação e a acomodação. Leia as definições a seguir. É uma ação externa, maneiras como interagimos com o mundo e com o objeto conhecido, do conhecimento, melhor dizendo. É quando competência em classificar, ordenar, relacionar, sintetizar para compreender as características conceituais do conhecimento a ser constituído é demonstrada. Pode-se compreendê-lo como um processo contínuo de adaptação às novas situações, problematização, desafio, que são apresentadas. Consiste em associar as novas informações e experiências anteriores aos conhecimentos prévios que já se tem. Nossa, professor, que questão difícil. Como que eu faço? Nunca mais vai ser difícil para você. É só você lembrar do menino montado no cavalo. Se você lembrar dele, você vai saber. A letra A não pode, a letra D não pode, a letra E não pode. Só vai restar a letra B e a letra C. Professor, como que eu sei disso? Que o cavalinho lá, o menino montado no cavalinho, eu vou achar essa resposta, que você vai lembrar que ele está assimilando. Assimilando que não é mais o au-au, é o pocotó. Eu vou eliminar A, eu vou eliminar D, eu vou eliminar E. Só restou letra B e letra C para mim, que vai tratar como primeira assertiva a assimilação. Vou tentar matar a resposta agora na 2. É um processo interno que diz respeito à construção de novas estruturas cognitivas que se estabelecem a partir das estruturas pré-existentes. Assim,
A partir das estruturas pré-existentes, ampliando elas, permite assimilação. Opa! Ele te deu a resposta. Ele te falou que a primeira é a assimilação. E ele está te falando agora sobre questão de equilibrar essas ideias, acomodá-las. Por mais que a letra B e a letra C traz ainda equilibração e acomodação, o restante agora vai ser fácil você matar a resposta. Alcançando um novo estágio de equilíbrio. Ou seja, quando as estruturas cognitivas não são suficientes, é necessário construir novas e estimuladas pelos estágios impostos pelo meio. Eu estou fazendo o quê, gente? Eu estou acomodando essas informações. Eu estou acomodando ela. Eu assimilei primeiro que não é mais o au-au, agora é o pocotó. Eu preciso acomodar isso dentro da minha consciência. Quando eu acomodo que os dois têm 4 patas, que os dois têm focinho, que os dois têm pelo, que os dois têm rabo e tantas outras coisas comuns, eu entendo que esse aqui não late, não faz barulho como o au-au faz, não é tão pequenininho igual o au-au. Eu acomodo essa informação, estou pronto para ir para o último estágio. Qual que é o último? É a letra 3, é a assertiva 3. É um processo cognitivo que tenta estabilizar. Está estabilizando. O quê? Estabilizando a assimilação e a acomodação. Com uma nova descoberta, considerando todo o conhecimento. Até então, construído pelo sujeito. Até então, para mim, era au-au. Agora não é mais, é pocotó. Advém por meio de 2 etapas complementares. Ele já disse para mim que eu preciso assimilar, que eu preciso acomodar, e só então vai acontecer o quê? A equilibração. 4 é letra C. Gabarito da questão 4, letra C. Não tem como errar mais. Por mais que tenha palavras rebuscadas, por mais que o enunciado seja grande, você sabe agora os estágios de desenvolvimento da aprendizagem para Piaget. Sobre a questão de assimilar, sobre a questão de acomodar, sobre a questão de equilibrar. Próximo estágio, eu ter um novo aprendizado, vai desequilibrar, eu vou assimilar, eu vou acomodar, eu vou equilibrar. E assim sucessivamente. Entre o desequilíbrio e o equilíbrio, vai sempre acontecer sucessivamente assimilação, acomodação e equilibração. Me dá um joinha se ficou fácil para vocês agora, pessoal. Última questão, eu prometo. Para Piaget, o conhecimento é um fruto das trocas entre o organismo e o meio. Essas trocas são responsáveis pela construção, da própria capacidade de conhecer. Produzem estruturas mentais que, sendo orgânicas, não estão orgânicas, biológicas, Piaget, não estão, entretanto, programadas no genoma. Eu vou aprender à medida que eu me desenvolvo. Lembra disso? Desenvolve e aprende. Mas aparecem como resultados da solicitação do meio ao organismo. Que, afinal de contas, eu tenho que me desenvolver para aprender. É DA para Piaget. A capacidade de organizar e estruturar a experiência vivida vem da própria atividade das estruturas mentais, que funcionam seriando, ordenando, classificando, estabelecendo relações. Lembra? Desequilibrou, assimilou, acomodou e adaptou. Então, eu tenho equilíbrio novamente. Assimilo, acomodo, né? Nós vimos lá, ó, assimilo, acomodo e equilíbrio. Letra C, questão anterior. Então, aqui está falando disso, sobre a condição do seriado, da ordenação, da classificação, para estabelecer as relações. De novo, letra C, assimila, acomoda, equilíbrio. Vou sendo repetitivo para você memorizar. Há um isomorfismo entre a forma pela qual a criança organiza sua experiência e a lógica de classes e relações. Ela vai aprendendo isso, vai fazendo as relações e as classificações para desenvolver para os próximos estágios da aprendizagem. Os diferentes níveis de expressão dessa lógica são resultado do funcionamento das estruturas mentais em diferentes momentos da construção. Tal funcionamento é explicitado na atividade de estruturas dinâmicas. Produz no nível estrutural o que Piaget denomina dos, tá vendo estágios aí? Estádios, questão de 2024, não colocou estágios, colocou estádios de desenvolvimento cognitivo. Beleza, vamos para o nosso enunciado. Tudo isso aqui foi só o texto do enunciado. O que é o enunciado? Dentre as alternativas abaixo,
Qual? Não. Ele quer errada. Não. Não constitui um dos 4 estádios ou estágios ou etapas do desenvolvimento cognitivo do Piaget. Vamos para a letra A. Estádio de inteligência sensório-motora. Eu não falei isso com você. Não falei isso com você. Nessa condição, não. Que isso aqui não possibilita? Te falei que possibilita. É a letra S, lembra disso? Lembra do SPOO? S-P-O-O, sensório-motor. Tá falando aqui para mim, sensório-motora. Ele trocou sensório-motor por sensório-motora. Tá certo? Tá certo. Não é o meu gabarito. A letra C diz estágio ou etapa da inteligência simbólica ou pré-operatória. Opa, pré-operatório, letra P do SPOO. Tá certo a letra C. Faz parte sim. Não é o meu gabarito. Letra D, estágio ou etapa da inteligência operatória concreta. Opa, bateu. É o meu primeiro O, operatório concreto, para depois vir o operatório formal. Ele só não trouxe o operatório formal. Mas aí vem a letra B de bola. A letra B de bola fala assim, ó, estágio de inteligência cognitiva estrutural. Eu te pergunto, que hora que eu falei isso com você? Sobre as etapas, estádios ou estágios do desenvolvimento da aprendizagem por meio de Piaget. Não existe isso lá. Cognitivo estrutural, cognitivo está ligado a Vallon. Nós ainda vamos chegar lá, não chegamos. Gabarito da questão 5 e última questão da nossa aula, letra B de bola. Estágio de inteligência cognitiva estrutural não faz parte desses 4 estágios piagetianos. E eu agradeço a todos vocês, espero que tenham tido uma boa aula. Já estará daqui a pouco lá no nosso Drive. Quem ainda não tem acesso ao Drive, me chama aqui no privado. Se você tiver com dificuldade de acessar, já vai para 9 vídeos lá e muito material, tanto de PDF quanto também de PowerPoint. Se você ainda não acessou esse material, faça continuamente, rememorize esses estudos de aulas para que você chegue na hora da sua prova e tenha facilidade. Desculpa, só agora eu fui ver que tem uma mensagem aqui no texto aqui. Ah, está relacionada à resposta lá daquela questão. Ótimo, então. Então eu agradeço a todos, desejo um bom final de semana. Obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que tenha sido bem proveitosa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a hora é essa. Se não, eu agradeço a todos aí. Podem sim desconectar da aula e o vídeo daqui a pouco já sobe para o nosso Drive. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro, se não tiverem perguntas.